o inferno voltou a Gaza, crianças mortas, mulheres mortas, idosos mortos, pessoas, mais uma vez, em deslocamento, mais uma vez uma aflição muito grande pela obtenção de bens e coisas absolutamente básicas. Então, na realidade, a Luciane Cardoso está colocando uma questão aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, Luciane. Perguntei hoje ao presidente da FEPAL, que estava ao vivo, sobre all for all, quer dizer, todos por todos. Ele disse que troca de militares são estratégicas, não é como troca de mulheres e crianças, mas parecia omitir ou não saber. Não. Eu posso dizer para você que, assim, posso dizer com certeza não, mas eu imagino que o presidente da FEPAL aqui no Brasil não saiba qual é a diretriz, né, do Hamas, né? Até porque vocês sabem que muitas vezes, até dentro do Hamas, pelo que se sabe, muitas vezes grupos de dentro do Hamas não conhecem as operações de outros grupos para não comprometer a segurança. Então não acredito que aqui no Brasil o pessoal, por exemplo, da FEPAL saiba qual é a estratégia do Hamas em relação a essas trocas. Como conceito, está mais do que certo. Quer dizer, elas são estratégicas e o fato do Gilad Shalit, por exemplo, do 1000 por 1, ele é indicativo? É indicativo. A circunstância é outra, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que não vai ser fácil para Israel receber esses militares, esses oficiais de inteligência, e até homens israelenses que permanecem hoje com Hamas. Não vai ser fácil. Tá? Então, eu quero colocar para vocês que é muito provável, Rogério Martins, eu não sei qual é a graça, né, de dar risada a respeito do número de mortes, você estando aqui no Brasil e as pessoas sofrendo lá na faixa de Gaza. Mas é muito provável que esse número de 200 seja subestimado. Assim como os números entre 13, 18, 20 mil pessoas do período anterior, dos 48 dias de bombardeios ininterruptos, também podem estar subestimados, porque a Defesa Civil não dá conta de resgatar. A Defesa Civil não dá conta de resgatar. Essa é a grande realidade, né? Essa é a grande realidade. Então, Valdemar I, Israel está salvando os palestinos do Hamas. Só se estiver salvando para matar, né, Valdemar I? Porque a quantidade de mortos é inadmissível. Esse tipo de declaração, Valdemar, chega a beirar responsabilidade. Porque você não está vendo a quantidade de crianças mortas, de idosos, de velhos, de gente sem casa. Dos 2 milhões e 700 mil palestinos em Gaza, 1 milhão e 900 não tem casa. Então você tem aí praticamente, aproximadamente 2/3 da população que estão aí a esmo, estão no meio da rua, jogados, porque ao mesmo tempo não são recebidos no Egito, pequenos contingentes são recebidos, e então eles estão ao relento, porque as casas deles foram destruídas. Então, dizer ainda, um dá risada do número de mortos, o outro diz que Israel está salvando os palestinos do Hamas. É brincadeira, né, gente? É brincadeira, é muita irresponsabilidade, né? É muita irresponsabilidade. Assim como nós, desde o primeiro momento, nos solidarizamos com as vítimas civis, colocamos que, de qualquer lado, não é? Nós hemos de condenar a violência, mas nós não podemos naturalizar o fato de que 1 milhão e 900 mil pessoas, que seja 1,5 milhão, estejam sem casa, porque quarteirões inteiros, porque bairros inteiros, porque prédios inteiros estão sendo destruídos. E isso, muitas vezes, é divulgado pelo próprio exército de Israel. Existem autoridades no governo de Israel, que é um governo extremista, não resta dúvida em relação a isso, tá? Que dizem muito claramente que seu objetivo é esmagar qualquer tipo de autoridade palestina na faixa de Gaza. E isso ultrapassa a questão do Hamas. Gente, nós estamos tendo conflitos na Cisjordânia, onde o Hamas não é tão importante, inclusive com ataques contra a sede do movimento Fatah, que é, de alguma forma, a origem, a gênese da autoridade palestina. Aí você vai e diz, a autoridade palestina tem alguma coisa a ver com o Hamas? Nada. Então por que se ataca a Cisjordânia? Por que se ataca Nablus? Por que se ataca Jenin? Por que se ataca Tulkarem? Por que se ataca Belém? Por que se atacam regiões onde o Hamas não tem presença expressiva? Então, tudo bem, a gente tem que olhar por esse aspecto. Eu não sei qual a analogia em relação à situação da Ucrânia, mas eu me solidarizo com todos aqueles que são vítimas de violência e com todos aqueles que estão nesse momento sob ameaça de qualquer tipo de tirania, né? Então, independente do fato dos palestinos terem eleito o Hamas, José Alba, é importante, e hoje eu vou tratar um pouco, o pessoal fala, não comenta, essas coisas não tem que comentar, porque tem que explicar. Muita gente, inadvertidamente, está mal informada, né? Está muito mal informada. Muita gente é ideologizada, é fanática, é dogmática. E tem gente que está mal informada,
Porque o fato dos palestinos terem... veja, o Hamas ele tem diversos braços, inclusive o braço armado, o braço militar. Eu, Rogério Anitablia, condeno toda a violência que se pratica contra civis. Toda. E parta do Hamas, parta do Estado de Israel, parta de quem quer que seja. Agora, nós não podemos fazer nenhum tipo de apologia à punição coletiva, senão nós perdemos a noção de tudo. Quer dizer, esse canal não vai ser utilizado para fazer apologia, né, de punição coletiva. Não tem o menor sentido. Tá? É importante que nós analisemos os fatos sem que nós nos coloquemos como torcedores. Nós temos que analisar os fatos, primeiro buscando um sentimento que eu acho que é básico, que é empatia. Depois conhecendo questões de raiz histórica. Nós estamos falando de uma partilha da Palestina de 75 anos, onde no primeiro momento o Estado judeu recebe 53%, depois são guerras sucessivas nas quais o Estado judeu acaba amealhando toda a Palestina, que teoricamente partilhada teria 47% destinado aos palestinos, que representavam naquele momento 2/3 da população. Então, por si, aí você já tem um certo paradoxo, mas ainda que seja, vamos entender que aquela partilha deve ser a orientação de qualquer processo de paz. Depois, as próprias instituições multilaterais, como a ONU, né, é importante também abordar o aspecto histórico. Chegaram a resoluções, né, como a 242, por exemplo, que pedem a restauração das fronteiras pré-67, inclusive ignorando algumas outras guerras árabes e israelenses que deram a Israel a condição de agregar território em relação ao que foi destinado pela partilha em 1948, tá? Então, gente, nós precisamos entender a realidade dos fatos. Os palestinos, eles não estão, na realidade, tratando de uma situação que começou em 7 de outubro. Os palestinos estão tratando de uma situação que começou pelo menos há 75 anos. Então, a necessidade de que haja um Estado palestino e um Estado de Israel como vizinhos que possam conviver é uma disposição da ONU. Conforme o tempo vai passando, essas situações elas vão ficando mais difíceis. Por que elas vão ficando mais difíceis? Porque, na realidade, gente, nós temos uma questão demográfica, nós temos a questão dessas guerras, desses deslocamentos, desse ódio, e tudo isso, né, acaba, de alguma forma, dificultando essa perspectiva. Não, se o Putin é a favor da solução de 2 estados, isso não me interessa. Interessa que é uma resolução da ONU e todas as pessoas, pelo menos no aspecto protocolar, o são, né? Agora, você precisaria ter interlocutores dispostos. E me parece que esse governo de Israel não tem essa disposição. Esse governo de Israel tem aliados que são extremistas. Alguns deles postulam pela expulsão de toda a população árabe, inclusive da Cisjordânia. Alguns entendem que a Cisjordânia é um território em disputa. Alguns entendem que é natural estabelecer colônias em regiões como Hebron, que os árabes chamam de Al-Khalil, onde 180 mil palestinos viviam só palestinos ali, e você teve a entrada de centenas de colonos, como por exemplo o próprio Itamar Ben-Gvir, que está no gabinete do Netanyahu, e posterior ao Acordo de Oslo, gente. Posterior ao Acordo de Oslo. Então, quer dizer, é simplificar a discussão, querer resumir os fatos, a ideia de que se trata, nesse momento, da destruição ou não do Hamas e dos eventos de 7 de outubro como precursores de todo esse processo, tá? Não é isso, gente.